Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou trazer alguns relatos sobre constelação familiar que eu pude facilitar. São relatos particulares sobre diversos temas. São percepções minhas quanto às constelações que eu pude facilitar. A constelação familiar é uma terapia breve e alternativa que busca harmonizar as questões mal resolvidas de um sistema familiar, como também ancorar consciência quanto à queixa que está sendo constelada, revelando as causas emocionais que podem estar influenciando o problema daquela pessoa ou daquela família. Vamos lá? Se você gostar, não esqueça de curtir, compartilhar e seguir o canal. Neste vídeo eu vou falar como a ferramenta da constelação familiar pode ajudar a auxiliar e amenizar os sintomas da doença de Parkinson. O mal de Parkinson é uma doença neurológica que afeta os movimentos da pessoa e geralmente os sintomas são graduais, principalmente os tremores. Esta doença atinge mais homens do que mulheres. Um estudo publicado pela Revista Americana de Epidemiologia em 2001 mostrou que a relação é de 2 homens diagnosticados para cada mulher. Infelizmente, não existe cura para esta doença, mas ela pode e deve ser tratada, não apenas para amenizar os sintomas, como também retardar o seu progresso. É importante dizer que somente médicos e dentistas especializados podem diagnosticar e indicar o melhor tratamento. Porém, a constelação familiar, como uma terapia alternativa, pode ajudar a identificar a causa emocional que inflama os sintomas da doença. O que vou dizer são apenas percepções, são as minhas percepções em campos de constelação familiar que eu facilitei e constelei pessoas sobre esta queixa do mal de Parkinson. Na verdade, é apenas um relato. Em um caso particular, eu constelei uma mulher sobre esta queixa. E o campo da constelação familiar mostrou que tanto a constelada quanto como toda a sua ancestralidade feminina tinha uma dificuldade enorme de reconhecer o seu próprio poder feminino. Tinha dificuldade de ter orgulho de ser mulher. Elas admiravam as qualidades masculinas, principalmente a qualidade de conter as emoções para não demonstrar fragilidades, como se demonstrar as emoções e fragilidades fosse sinônimo de fraqueza e algo proibido. Foi um campo que existiu uma necessidade tremenda de demonstrar fragilidade, reconhecer o poder da mulher como sinônimo de força e não de fraqueza. Então, o que eu pude concluir é que emocionalmente essa doença pode estar relacionada à dureza, ao controle extremo das emoções e à tensão que este controle promove quando a gente não consegue chorar e legitimar as nossas dores. Mais um relato de caso particular de constelação familiar que eu pude facilitar. Hoje sobre o tema de infertilidade feminina ou dificuldade para engravidar. É importante dizer que a constelação não é milagrosa e sim reveladora. Que nenhuma doença ou problema tem a sua causa apenas no sistema familiar. Pode até ser, mas quase nunca é. Médicos e outros profissionais não devem ser descartados em qualquer tipo de tratamento e busca de solução para um problema. A constelação é só mais uma ferramenta, uma terapia breve e alternativa que pode trazer esclarecimento sobre a causa emocional que está inflamando a queixa que vai ser constelada. Ainda quero dizer que já constelei diversas mulheres sobre este tema de dificuldade para engravidar e cada caso é um caso. O caso que eu vou relatar hoje é um específico que me chamou muito a atenção. No caso de hoje, a constelada não possuía as 2 trompas e estava bastante resistente a enfrentar o tratamento de fertilização in vitro e não tinha certeza se ela queria ser mãe ou se ela queria engravidar.
Várias causas foram elucidadas nesta constelação. No caso, ela tinha uma irmã que foi dada à adoção 10 anos antes dela nascer. 10 anos antes do seu nascimento, porque a sua mãe não podia cuidar, não tinha condições de cuidar da sua irmã, já que se encontrava em situação de rua e a bebezinha tinha contraído meningite. Quando a sua mãe teve a sua vida modificada, ela passou a procurar esta filha incessantemente e veio a falecer de câncer, sem ter notícias. E a constelação revelou que a constelada estava ocupando o lugar da sua mãe, com a sua mente toda preenchida nesta dor e preocupação, sem poder ocupar o seu único papel, o seu único lugar de filha, para que então pudesse finalmente desejar ser mãe. Esta foi uma das causas da constelação sobre este tema. O que de verdade me chamou a atenção foi quando uma das participantes passou a representar as trompas da constelada. No caso, uma das trompas ela tinha perdido por conta de cisto no ovário e a outra por conta de uma gravidez tubária. E então a consciência deste aborto da gravidez tubária também se manifestou na constelação, se sentindo rejeitado. E aí um outro participante também se manifestou, trazendo a consciência de sentir ser um erro médico. E então aquele aborto conseguiu compreender que ele não foi rejeitado. Mas espera que agora vem a melhor parte. A consciência das trompas queria retornar ao corpo da constelada. E mesmo sabendo ser impossível essa reconstituição física, energeticamente esta inclusão e integração foi realizada. Há mais mistérios entre o céu e a terra do que a vã filosofia dos homens possa imaginar. O relato de caso de constelação familiar que eu vou contar agora é uma continuidade do relato anterior. Sim, ainda sobre o mesmo tema de dificuldade para engravidar. Só que agora, neste relato, quem foi constelado foi o marido da constelada do relato anterior. Sim, embora a infertilidade seja dela, o obstáculo para conseguir realizar o sonho de ter um filho é de ambos. Então, o relato de hoje, de agora, trata-se da dificuldade de ser pai. Embora conscientemente o constelado desejasse muito ser pai, ele não fazia nenhum movimento nesse sentido e dizia respeitar o tempo da sua esposa e em decidir se ela queria ou não ser mãe, enfrentar o tratamento da fertilização in vitro. E enquanto isso, ele focava no trabalho e crescia cada vez mais. Só que o tempo foi passando e os 40 anos chegando. E o que a constelação revelou? A origem da ancestralidade materna do constelado é libanesa. Eles vieram para o Brasil em condições muito ruins. Seus avós tinham muitos filhos e quando aqui chegaram, passaram por muitas necessidades. A sua mãe foi escolhida pelos seus avós a ir morar com uma tia que possuía melhores condições e prometeu ajudá-la com os estudos. A mãe do constelado nunca entendeu de verdade porque de uma penca de filhos, justamente ela foi escolhida para ir morar com esta tia. E ela se sentia então rejeitada e muito grata a esta tia, que na verdade não cumpriu o que prometeu. Colocou a sobrinha para trabalhar na sua loja, porque o que ela queria mesmo era uma empregada. E fez a vida toda essa sobrinha acreditar que devia algo a ela, impedindo a sobrinha de se comunicar com os pais para contar a verdade, obrigando-a a dizer que estava tudo bem, que ela estava muito feliz quando eles se encontravam. Em primeiro lugar, a constelação revelou, através dos personagens dos avós maternos, que a sua mãe foi escolhida para ir morar com esta tia justamente porque os avós acreditavam que de todos os filhos que eles tinham, ela era a mais inteligente e a que tinha mais chances de estudar e vencer na vida. Em segundo lugar, a constelação revelou que esta tia estava no lugar da avó do constelado, como mãe da mãe dele. E o constelado, nos moldes inconscientes da constelação, estava honrando esta tia como vó, honrando seus comportamentos relacionados às crenças diretamente sobre o dinheiro, de que ter dinheiro traz mais realização do que ter um filho. Ao mesmo tempo, a mãe do constelado, na carência e dor infantil, presa naquele momento, quando aos 12 anos foi escolhida pelos seus pais para ir morar com a sua tia, colocou o seu filho, o constelado do relato de hoje, como o seu pai, no lugar do seu pai. E o constelado, inconscientemente, estava no lugar do seu avô, como pai da sua mãe, e enxergando a sua tia como sendo a sua avó.
o que comprometeu e comprometia muito a sua visão sobre filhos, trabalho e dinheiro. Como que esta visão estava comprometida? Bem, inconscientemente é como se funcionasse na cabeça do constelado da seguinte forma: eu já tenho uma filha, a minha mãe, e se a minha esposa agora não pode ter filhos e ela está pensando se quer ou não tentar um tratamento de fertilização in vitro, tudo bem, eu já tenho a minha filha. Eu já me realizei como pai, eu vou me dedicar a trabalhar, acumular bastante dinheiro para sustentar a minha família. Este é o meu objetivo agora. Agora, em relação à sua tia, como ele enxergava ela como sua avó, inconscientemente era como se funcionasse assim. Bem, honro a minha tia no lugar da minha avó, repetindo o seu comportamento de acumular mais e mais dinheiro para sentir-me realizado. Ter um filho não fará de mim tão realizado quanto acumular dinheiro, mesmo porque eu já tenho uma filha, a minha mãe. Esses movimentos são muito inconscientes e a solução da constelação se manifestou no sentido da lei da hierarquia, fazendo com que cada um ocupasse o seu devido lugar na família. A avó assumiu seu papel de vó, a sua mãe o seu papel de mãe e curou a sua ferida de criança ao compreender o real motivo pelo qual seus pais a escolheram para ir morar com a sua tia. E assim, o constelado pôde se desligar da identificação com a tia e do seu papel de pai da sua mãe. E assim, o constelado obteve a força necessária simplesmente por ocupar o seu único papel na família. Assumiu o seu lugar, a sua verdadeira personalidade, livre das questões mal resolvidas do seu sistema familiar, podendo assim, livremente, desejar, agir no sentido de realizar o seu grande sonho de ser pai. Hoje, este casal está em tratamento para realizar este grande sonho e nós estamos aqui torcendo para que dê tudo certo e que eles sejam muito felizes. Bom, este foi o último relato de um combo de 3 relatos de casos de constelação familiar facilitados por mim. Com certeza eu farei outros vídeos apresentando histórias lindas, maravilhosas que são contadas nos campos de constelação familiar que eu tenho a honra de facilitar. Eu espero que vocês tenham gostado, que voltem aqui para ouvir outras histórias, porque a história de cada família, de cada sistema familiar, vale a pena ser contada. São histórias lindas e que a gente se identifica porque a minha história é muito parecida com a sua, e do amigo e do colega. Então voltem aqui para ouvir outras histórias. Afinal de contas, constelação é melhor que Netflix.